Agora, tem um outro ponto também que é difícil da gente aceitar na modernidade. E aí, Jesus e Paulo talvez nos ajudassem a beça. Que é como o dinheiro inventa a relação. Inclusive, dinheiro inventa amor. A gente gosta muito de O acreditar Nelson Rodrigues dizia, né, que dinheiro compra até amor verdadeiro. e compra mesmo. E dinheiro inventa amor. Você pode começar a amar alguém por trocas materiais. Eu gosto muito de uma antropóloga da Unicamp que tem um papel importantíssimo de tentar estudar sugar relations, que são essas relações em geral, entre pessoas de idades diferentes e de classes sociais diferentes. E esse trabalho é muito interessante porque ela vai mostrando que trocas materiais culminam em amor. Então, se eu sou generoso contigo, aquela relação de troca, ela em alguma medida, ela dá em amor sim. Mas a gente na modernidade gosta de separar essas duas coisas. Como se afeto fosse de um campo e dinheiro fosse do outro. Não, são juntos. Se não era fácil separar, né? Depois que você tem um casamento longo com comunhão parcial de bens. E é difícil por quê? Porque naquele momento os afetos estão totalmente misturados com o dinheiro. Ou se não era fácil também entender quando num relacionamento um perde emprego ou um tem uma queda muito grande, por que as separações aparecem? Por que aumenta a separação quando a gente está vivendo períodos intensos de crise? Dinheiro está relacionado com todos os campos da vida porque ele está misturado com os afetos. Dinheiro inventa relação, dinheiro mantém relação. Se eu trabalho para você e você não me paga, eu não volto aqui, né? Por mais que a gente se ache muito amigo. Dinheiro cria um circuito de trocas. Dívida estrutura, né? Ou inventa uma sociedade. Para os antropólogos, inclusive, é a dívida que inventa uma sociedade, né? O que talvez mantém pais e filhos unidos até o último suspiro é certamente a dívida impagável, que é aquela de alguém que me deu a vida. Então, é, porque depois da adultez, a gente conversava isso antes de começar, depois da adultez, um filho que deu certo é aquele que não precisa do pai para nada, não da mãe para nada. Por que essa relação se mantém? Contra uma dívida Uma moral. dívida de gratidão, uma dívida Moral. moral. Uma dívida moral. E uma dívida moral, obviamente, que é dada pelo fato de que alguém te deu a vida, mas é uma dívida financeira também, que é impagável. O investimento que foi feito. O investimento que foi feito. O dinheiro é uma bênção ou uma maldição? Quando a gente inventou dinheiro e saiu daquele momento em que eu tinha que ter uma coisa para trocar com a sua coisa, hoje eu tenho dinheiro, eu não tenho coisa. O dinheiro é a coisa. Quando a gente inventou isso foi bom, foi ruim, é uma bênção ou uma maldição? Eu acho que dinheiro é fundamental, ele é uma bênção, sobretudo num país desigual como o país Brasil, né? Esse país que a gente vive. Dinheiro muda a vida. Dinheiro muda a vida, dinheiro traz felicidade. Depois de um determinado momento ele deixa de trazer. Mas ele, numa sociedade como essa, onde 50% da população vive com pouco mais de 700, 600 e pouco, 700 reais, dado que a renda familiar média do Brasil gira em torno de 2.600 reais, dinheiro para essas pessoas traz felicidade, dinheiro é uma bênção. E é importante que a gente saiba disso. Agora, quando o dinheiro começa a ser usado como estratégia de poder, que dinheiro também é poder, aí ele acaba se transformando numa maldição. Eu diria que quando a gente está tratando de sociedade, tudo é bênção e maldição. Tudo. Tudo é veneno e remédio. E você foi olhar para a vida dos ricos, estudar, entender porque que o rico se comporta como, enfim. Isso foi o antropólogo do luxo, do rico e tal. O que você enxergou lá? Você enxergou você enxergou uma espiritualidade do rico diferente da espiritualidade do pobre? Uma religiosidade do rico diferente da religiosidade do pobre? Você enxergou... existe... A classe social afeta na maneira como se comporta o ser humano em relação à espiritualidade e à religião? Primeiro que capitalismo e religião estão misturados desde sempre, né? Já dizia o nosso amigo Weber. Weber. Isso é importantíssimo da gente deixar claro.
E o que eu tenho observado é um crescimento muito grande de uma certa religiosidade entre os ricos brasileiros. Em outros formatos, eu brinco que tem alguns grupos, assim, né? Se, de certo modo, as elites tradicionais, durante muito tempo, estavam vinculadas a um catolicismo tradicional, muito por conta, né, da importância que isso teve na invenção da sociedade brasileira, o que a gente vê hoje, sobretudo num novo dinheiro, é uma mistura com vertentes mais próximas do judaísmo e também dentro desse campo protestante, né? E um horror que, ao meu ver, quer tratar a Bíblia como se fosse livro de negócios. Então, e livro de negócios mesmo. E não estou falando do monge executivo. Sim. Eu estou falando de Como usar ganhar dinheiro mesmo. a narrativa A bíblica narrativa é como ganhar dinheiro com a sabedoria da conexão Bíblia. com esse território da prosperidade, né? Porque o que a religião consegue dar para esses grupos é um contorno do que é o chegar lá, o que é o sucesso, né? Do ponto de vista deles. Isso eu não estou dizendo, Goethe dizia isso, que a religião é um modelo de e um modelo para. E tudo que falta ao capitalismo é modelo de e modelo para. Um burguês, ele não sabe muito bem o que é o capitalismo. O capitalismo é uma coisa etérea, né? Ele não sabe muito bem o que é a empresa dele, assim. Ele olha, obviamente, para a cadeira, para o fulano que está trabalhando na frente dele, e ele faz, isso aqui é parte da minha empresa. Mas se você perguntasse o que é a Coca-Cola? A Coca-Cola é a garrafa, a Coca-Cola é a cadeira, a Coca-Cola é o presidente, ou a Coca-Cola é o prédio? Ninguém sabe direito, a Coca-Cola é tudo isso, né? E o capitalismo, nesses estratos mais altos da sociedade, ele tem uma dificuldade muito grande de se entender. Não à toa eles contratam grandes consultorias para dizer para eles o que eles são e o que eles precisam fazer para ser. Quando você olha, por exemplo, para grupos como o Bain Company, McKinsey, BCG, todas essas grandes consultorias globais, eles não existem para além de nada do que inventarem um modelo de e inventarem um modelo para. Eles organizam, eles dizem, sua empresa é isso. Aí o executivo senta na cadeira e dorme em paz. E ele diz, para você virar o que você quer virar, que é o que eu vou dizer que você precisa virar, eu vou te mostrar aqui um caminho e vou mostrar para você que conjunto de habilidades você precisa desenvolver. Quando esses caras chegam na religião, tá pronto. Tá pronto. E não importa o modelo de religião, né? Ou não importa a vertente religiosa. Tá pronto. E aí, o moço da startup dorme em paz, né? Então, essa aproximação é muito forte. Agora, há um outro processo também que me preocupa mais do que esse, tá? Porque esse, de algum modo, é institucionalizado. E aí, se é institucionalizado, a gente consegue delinear muito bem que conjunto de crenças e práticas são essas que orientam esse grupo, para, sobretudo, dialogar e entender. O que me provoca muito é essa espiritualidade New Age, que também entra de forma muito forte entre esse grupo de ricos que a gente está vendo. O que é isso? É um pouquinho de cada coisa, né? Então ele faz um melanger, assim. É uma religião self-service. O Self-service. cara vai no balcão e vai pegando aqui, ali, pega um... Isso aí. Então ele vai na Guru, e a Guru faz um retiro com ele de 5 dias, sem celular e sem nada, e ele acha que volta para a mesa de reunião. E aí, ao mesmo tempo, ele tem um pai de santo preferido, que quando ele vai para uma reunião importante, ele faz um ebó. E ao mesmo tempo, ele tem o seu pastor preferido. E ao mesmo tempo, ele tem o padre amigo, que faz o casamento dele, faz show dele, faz o... Essa coisa me preocupa. Isso é puro suco de modernidade individualista e cultura de um neoliberalismo assim do self-made man, quer dizer, é o self-made religion também. O cara, ele acha que a cabeça dele monta uma estrutura religiosa e que ele pega, entre aspas, o melhor de todas as tradições. E ele é o guru dele mesmo, na verdade. E porque ele acha que ele é o guru dele mesmo e ele esfacela aquilo que, de certo modo, vai estruturar o que é a religião. Religião, ritual e comunidade. Já dizia Durkheim, né? Você vai lá, se conecta com um grupo, e eu acho que num mundo marcado pelo individualismo, as religiões têm um papel importantíssimo nesse ciclo, e ela se estrutura, não importa o modelo ou a vertente religiosa, a partir de um conjunto de rituais.
que são fundamentais para construir sentido para a vida. Eu acho que e essa, obviamente, a entrega residual que você traz para o indivíduo é que ele se sente mais apto a estar no mundo. Não só porque diminui o senso de desamparo, que é da condição do humano, mas também ele se sente homem mais forte, né? Quando isso é usado só para o campo do trabalho, a gente perde, né? Perde. Eu, do meu lugar de enxergar esse mundo, né, que é o lugar teológico, pastoral, eu fui muito crítico da teologia da prosperidade. É claro, eu acho que é uma deturpação do espírito do evangelho, não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Agora, de uns tempos para cá, eu fiz um corte, porque eu acho que existe uma teologia da prosperidade que é oferecida para o pobre, esse dos R$700, que quando você vai para um pobre e diz, olha, Deus vai abençoar a sua vida, você é filho de Deus, você também pode ser um sucesso e tal, isso aqui é recebido de uma forma que tem uma dimensão assim de compreensão, que eu falo, pô, eu entendo o que esse cara está falando, eu entendo por que ele está se apegando nesse discurso, nessa narrativa, nessa proposta. Agora, quando você pega uma teologia da prosperidade e joga para o rico, é a ganância, não é a necessidade. Não é um caminho de sobrevivência e de mobilidade social, porque ele já está no topo da pirâmide. Então, aqui é mais complicado. Então, hoje eu critico muito mais essa do que essa. Essa aqui eu tento compreender. E esse rico aqui é a pergunta que eu te faço. De onde veio a ideia para nós que a riqueza é maldita, é maligna? Porque a religião, hoje no Brasil, deu um verniz, passou pano para uma riqueza e para uma visão cultural da riqueza. A gente fala assim, o cara é rico, roubou. O cara é rico, o avô dele roubou, o bisavô dele roubou, porque ninguém essa ideia. Então, tem um outro tipo de rico aqui, e um rico que está legitimado pela teologia da prosperidade, e dá uma certa... Porque ele acha que não é abençoado. Porque ele é abençoado, porque Deus está do lado dele e tudo mais. Esse rico aqui, e principalmente... A minha pergunta para você é, de onde a gente construiu a ideia de que se o rico é rico, é porque ele fez coisa errada para ser rico? E você percebe que isso está mudando na nossa sociedade brasileira, que o rico já não é mais visto com esse preconceito? Eu acho que ou não? Eu Ainda existe isso? Não, eu acho que tem dois aspectos aí, né? O grande problema da teologia da prosperidade quando usada por esses grupos é que ele normaliza desigualdade. Né? Perfeito. Eu começo a naturalizar coisas que são construídas socialmente, né? E aí é bom para quem está na parte de cima da sociedade. E aí diz que é da vontade de Deus. Foi Deus que me abençoou, né? E eles têm óbvio. E aí a lógica de pensar a bênção como biografia ou como trajetória, então todo mundo tem uma história para contar, né? E eu andei bem por esses grupos. Sempre olha, um problema seu, é um problema individual seu, você que não conseguiu, e quem conseguiu é porque Deus quis ou porque foi abençoado, né? Então, acho que isso é um problema grande. Agora, concordo imensamente com o senhor, pastor, porque quando a gente olha para as classes populares, eu acho que não só a teologia da prosperidade, mas as religiões evangélicas, de todo modo geral, elas foram importantíssimas para as classes populares, como organização subjetiva, gostando ou não, como um passo de entrada na modernidade. Né? Então, se o moderno, de certo modo, né, cobra a aquisição de um saber via livro, né? Se o moderno, de certo modo, cobra um processo de individualização, se o moderno, de certo modo, cobra a ideia de biografia como elemento importante, a igreja faz isso para quem não teve essa aula em casa. Né? Sim. Então, gostando ou não, ela tem um papel de transformação subjetiva que cabe num mundo que pede isso de boa parte das pessoas. Né? E acho que para as classes populares isso tem um papel importantíssimo, né? Não só na sensação de desamparo, de construção de sentido para algo que não tem sentido, né? Porque não tem sentido 50% do país viver
da forma como vive, Uhum. e também de um modo onde você acredita que algo vai se transformar a partir da organização de uma conduta. O Gilberto Velho, que é um autor que eu gosto muito, ele diz que as sociedades modernas, as sociedades complexas, se estruturam de algum modo sobre dois parâmetros, assim, que são construtores de sentido para a vida e para o mundo. Que é a ideia de biografia, eu olho para trás e digo, estou aqui por conta disso, e a ideia de projeto. E o que a teologia, de certo modo, né, e a organização desse saber coloca, ela dá projeto para as pessoas e ela dá sentido para a vida que elas tiveram. Uhum. Então fica mais fácil você entender, né, no sentido de, inclusive, de se reorganizar para chegar onde você quer chegar ou para buscar. Então, eu concordo. Agora, eu discordo um pouco dessa ideia de que a gente acha que rico aqui tem uma visão negativa sobre rico no Brasil. Pelo contrário, eu tenho dito que a gente é apaixonado por rico. É mesmo. A gente é apaixonado por rico. Eu acho que boa parte do sucesso do livro é desse. O livro começa com uma trajetória engraçada. Inclusive, rico é apaixonado por rico porque rico não se acha rico. O livro começa com uma trajetória super engraçada. As livrarias que eu mais vendia no começo, nas primeiras semanas, eram as livrarias dos bairros mais nobres de São Paulo. E não é porque rico lê. Porque a última pesquisa da Comissão Brasileira de Leitura dos Livros, se eu não me engano, a CBL, não sei qual é a sigla, é que as leitoras, né, o Brasil é feito de mulheres leitoras de classe C. Então, o público que comprou meu livro no começo não estava na Faria Lima. Quem compra meu livro no começo? As senhoras, mulheres desses caras do mercado financeiro. E elas compram por quê? Porque elas acharam que era mais um livro no estilo Danusa Leão, Glorinha Calil, Constança Pascolato, Vou Te Ensinar a Ser Chique. Que era, vou te ensinar a saber como é que... O antropólogo do luxo vai me ensinar. Isso aí, vai me ensinar como eu me comporto. E aí o livro, depois, elas começam a dizer para os seus maridos, não, esse livro não é só para mim, não, esse livro é para vocês aqui, porque ele explica a maquinaria. E o livro vai ganhando esse sucesso todo, assim como o sucesso da novela Vale Tudo, ou o sucesso dessa série White Lotus, ou o sucesso... Porque no Brasil a gente é aficionado pelos ricos. Por quê? Porque boa parte da performance de classe no Brasil está na maneira como você parece rico antes de ser. Então, antes de você ficar rico, é bom que você pareça rico. E isso faz com que a sociedade brasileira inteira, inclusive as classes populares, estejam muito preocupados em ver como é que rico vive, para poder se comportar igual. Se isso aqui fosse uma sociedade que tem raiva de rico, a gente já tinha mudado. Já que eu não sou rico, eu imito rico, pelo menos. Eu admito, visto a carapuça. Eu também. Eu admito que essa pergunta que eu fiz pode ter sido enviesada pelo meu próprio preconceito. Até pelo corte teológico do qual eu sou herdeiro. Né? Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A visão do Novo Testamento a respeito do rico é uma visão pejorativa. No Evangelho, inclusive, todo mundo que se converte e passa a seguir Jesus fica mais pobre. Não enriquece, ao contrário, fica mais pobre. Então, essa tem uma certa teologia que me inspira, que me faz olhar com esse preconceito. Eu admito. Mas, ao mesmo tempo, lendo o seu texto e ouvindo você falar, eu tive assim aquela experiência da vergonha alheia, sabe? Como é que uma pessoa pode ser tão ridícula e ser tão pobre tendo tanto dinheiro? É essa a ideia. Mas, pastor, me permita. Desculpa, fala um pouquinho, me ajuda, quem sabe, a vencer meu preconceito, especialmente do novo rico. Quando é que o novo rico ele passa a ser ridículo? Qual é o limite entre eu desfrutar de uma oportunidade de mobilidade social, e é legítimo, não somente aspirar, mas desfrutar, e quando é que eu começo a passar o ridículo? Pastor, eu acho que tem um negócio que eu tenho dito com muita clareza, é que essa ideia de classe média que a gente tem no Brasil, ela não é classe média, ela é rica. Eu não sei a vida do senhor, mas eu posso dizer para o senhor que apesar de eu me achar de classe média, apesar de eu ter clareza dos privilégios que tenho, apesar de, se alguém me perguntar como eu me classifico, obviamente eu vou dizer que eu sou classe média, eu vivo uma vida de rico no Brasil. E o que é uma vida de rico no Brasil? Eu vivo num bairro nobre, eu viajo algumas vezes para fora do país,
Eu tenho alguém que trabalha na minha casa que me ajuda com os fazeres mais básicos da vida. Eu não tenho filhos, mas se tivesse, eles certamente estudariam em escolas de elite. Se eu quiser comprar um carro, eu posso comprar um carro. Se eu quiser sair daqui e tomar um drink em qualquer restaurante de São Paulo, eu posso. Essa vida que a gente imagina que é de uma classe média, em qualquer lugar do mundo, É rica. é rica. Uhum. Porque eu fiz muita pesquisa no Uruguai. E o Uruguai virou no Brasil, inclusive para os ricos brasileiros, o novo Éden, assim, né? O paraíso. Que eles acreditam que o Uruguai é um lugar civilizadíssimo. E ele é civilizado, e assim, 70% da população uruguaia vive com 2 salários mínimos. E 2 salários mínimos no Uruguai, os críticos vão dizer, obviamente o salário mínimo lá é em torno de 6 mil reais, 7 mil reais. Então as pessoas vivem com até 12 mil reais. Só que eu convivi com a classe média fazendo pesquisa uruguaia, e o cara que é de classe média no Uruguai, ele não vai todo ano para a Europa, ele vai uma vez na vida. O cara que é de classe média na Europa, ele sai para jantar fora numa data especial, ele pode jantar fora. O cara que é de classe média na Europa, na Uruguai, e na Europa também, na França também, ele mora num apartamento onde os filhos dividem quarto. O cara que é de classe média no Uruguai, ele até pode sair para tomar um drink, mas o mais comum é que ele faça o drink em casa. Essa vida de classe média, que a gente imagina que seria a classe média no Brasil, é rica, né? Então, boa parte de nós somos ricos. E é bom que a gente comece a aceitar isso. Porque se a transformação começa com o entendimento da nossa posição, ela também se dá nos viés de classe. Obviamente que eu sei que a Vila Olímpia aqui em São Paulo tem mais heliponto do que ponto de ônibus. E isso não é normal. A gente não pode achar normal que alguém preocupado com o trânsito não é que não vai conceber ir de táxi para o aeroporto de Guarulhos, dado que a gente já tem metrô, mas acha normal de helicóptero. A gente não pode, é óbvio que eu sei que tem pessoas que moram no Jardim Europa num quarteirão inteiro, e essas pessoas na nossa cabeça são ricas. Mas aquilo que a gente convencionalmente chama de classe média no Brasil é rico. E vou citar dados. Se você ganha acima de 15 mil reais no Brasil, você faz parte do 1,6 mais rico da sociedade brasileira. Se você ganha acima de 28 mil reais no Brasil, você faz parte do 1% mais rico da sociedade brasileira. Quem ganha acima de 15 mil reais no Brasil pode dormir em paz, que é rico. Eu trabalho bastante com o setor financeiro e é muito engraçado que a gente acompanha aquilo que a gente convencionalmente chamaria de uma classe média baixa no Brasil, que não é. Que é o fulano que ganha 7 mil reais. O fulano que ganha 7 mil reais, é muito difícil ganhar 7 mil reais no Brasil, tá? Fora da nossa bolha, é muito difícil. Alguém que ganha 7 mil reais no Brasil, tá bem. E a gente começou a acompanhar uma faixa que é entre 7 mil reais e 15 mil reais. Então o fulano cai dentro dessa faixa, e aí a gente começou a ver se ele vai ascender, né? Se ele vai passar dos 15 mil reais. Então o cara está começando na carreira, ele foi promovido, sei lá, gerente de área, e ele vai ganhar 7 mil reais. Dessa base que eu trabalhei, só 2% dessas pessoas que ganham 7, 15 mil reais vão chegar em algum momento da carreira ganhando mais de 15 mil reais. Então todo mundo que aqui ganha próximo de 15 mil reais é rico. É rico. Agora, em relação aos novos... Então, tem a classe média, tem o rico, aí tem o novo rico, tem o velho rico, tem o super rico. E tem os novos degradê ricos? aí. Eu acho que a gente precisa ter empatia com os novos ricos. Eu sou um grande defensor de novo rico. Por quê? Porque, obviamente, a classificação de quem é novo rico ou tradicional, ela é um julgamento moral nosso, sempre. Porque todo rico no Brasil é novo rico. Se eu chamo um francês e digo assim, olha essa família tradicional brasileira, com exceção dos Orleans e Bragança, todos os outros são novos ricos, né? Porque na França, uma família tradicional é rica 7 gerações, 8 gerações. E no Brasil isso não acontece. Porque esses que são ricos há 8 gerações empobrecem aqui, pela forma como a gente constrói. Então todo mundo que a gente conhece, que a gente acha que é elite tradicional, não é tradicional. Eles só são tradicionais ao ponto de esquecer quem fez o dinheiro. E aqui é um mecanismo forte da gente rapidamente esquecer quem inventou o dinheiro para poder inventar uma tradição. Então, precisa de 2 gerações.
que quando o vovô, o bisavô, a gente no Brasil só lembra o nome dos 4 avós, né? Uhum. Seu bisavô você não sabe direito, você lembra de uma que alguém falou. Um francês vai lembrar de 5 gerações. Então, se o cara que inventou o dinheiro na minha família é acima dos meus avós, automaticamente a gente já vai achar que é tradicional. Uhum. E por que eu sou empático com o novo rico? Porque é muito difícil ser novo rico. É muito. Você imagina, pastor, que você mora num bairro de periferia, você, por sorte, ou por alguma coisa, ou por muito trabalho, você enriquece. E aí você é catapultado da noite para o dia num ambiente onde tudo aquilo que você aprendeu dentro de casa não serve mais de nada. Então aquilo que você come, as pessoas dizem para você, não é mais bom, hein? Tem que aprender da noite para o dia. A roupa que você veste, você diz, essa roupa aí não presta mais, hein? Tem que vestir outra. A maneira como você decora a sua casa, a forma como você viaja, os amigos que você tem, a maneira como você fala, a escova de dente que você usa, a maneira como você veste seu filho, tudo isso não presta mais. E da noite pro dia, toda a sua biografia tem que ser jogada fora e tem que ser inventada outra, às pressas. Esses caras fazem o quê? Eles vão se valer das primeiras coisas que aparecem na frente deles, ou de uma concepção do que eles imaginam que é coisa de rico para poder estar lá. Então isso é um momento duríssimo, subjetivamente, para essas pessoas. Você está usando o novo rico numa categoria muito mais elegante do que eu usei. Então eu já vesti todas as carapuças aí, vou ressignificar. Vou pensar, depois que a gente acabar de conversar, eu vou para casa pensar. Porque esse novo rico que você está falando, eu estava dizendo assim, a mobilidade social, que é legítima, eu aspirar e desfrutar e aprender a desfrutar. Aí você acabou de descrever. Mas eu estava falando do novo rico, aquele casal de Miami que chegou sem mala. Essa ideia. Onde é que a questão do dinheiro se torna perniciosa? Muito legal. Para a nossa constituição e para a nossa identidade humana, legal. Em que eu não me vejo mais como o rico ou o pobre, eu me vejo como um ser humano e o dinheiro fez mal para mim. Pastor, quando é que isso acontece? Acho que tem 2 aspectos aqui que são interessantes. O primeiro é que, como a gente não tem muita clareza do que é rico tradicional, do que é novo rico no Brasil, o novo rico para a gente é sempre o rico que a gente acha de mau gosto. Então, mais uma. E aí varia. Obrigado. Né? Se eu não gosto da maneira como o senhor se veste, ou do relógio que o senhor comprou, da casa que o senhor tem, eu vou dizer, o pastor é novo rico. Né? Agora, se eu concordo com o modelo de riqueza que você performa, eu vou dizer, pastor é chiquérrimo, elegantérrimo, vou seguir a maneira como ele se comporta. Então tem um julgamento moral nosso aí. E em relação às malas, né, para quem não leu o livro, né, eu começo contando de um casal que entra no aeroporto, chega a Miami, eles não têm malas e eles decidem comprar coisas. A mala inteira. Eles dizem para a imigração, a gente veio comprar tudo, inclusive as malas. Eu queria dizer, pastor, que em alguma medida o nosso sonho é esse. Todos nós adoraríamos viajar sem mala no Brasil. Mas eu não, eu acho isso uma cafonice. Mas em algum momento da vida do senhor, e eu posso dizer que da minha claramente, eu fui obrigado a comprar uma mala no meio da viagem, porque todas as bugigangas que eu comprei, eu não cabiam na mala que eu trouxe. Em algum momento, os brasileiros, de alguma forma, ficaram desesperados com os 23 quilos que a companhia aérea permite a eles. E eles foram obrigados a correr para balanças de pesar mala, para poder saber se pagaria ou não. Em algum momento, só os brasileiros, eu nunca vejo isso em outras culturas, foram obrigados a abrir as malas no meio do aeroporto para recompactuar o peso ao ponto de não ser obrigado a pagar excesso de bagagem. É óbvio que eu e o senhor, que somos pessoas esclarecidas, a gente não sai de casa só com a nossa mochila, achando que vai comprar tudo conscientemente. Mas a gente adora encher uma mala de bugiganga e voltar para cá cheio de coisa, tá? Agora, que momento que isso é ruim? E aí eu acho que há um traço, e a gente vai concordar, eu acredito, acho que há um traço que é central na sociedade brasileira que eu também não vejo em outros lugares. Aqui não tem limite. Não há nada, e eu lidei com os bilionários, não há nada que transforme o fulano num satisfeito. Não há a casa, não há o carro, não há a babá, não há os motoristas, não há as obras de arte, não há o apartamento, não há o relógio. Suficiente. E aí é ruim, né? Porque isso não só é produtor de ganância, isso não só
é produtor desse modelo de sociedade desigual ao ponto de não só eu quero tudo para mim, como eu quero que os outros não tenham, mas isso cria um tipo de gente que é atormentado pelo próximo querer. E nós somos atormentados pelo próximo querer. E qual é o grande dilema? Isso, às vezes, boa parte das vezes, empobrece. Eu trabalhei muito com executivos. E era comum, que olha a loucura, o fulano vira diretor de empresa, ele vai ter um baita salário. Aí ele começa a acreditar que para ele dar certo como diretor de empresa, ele precisa, ganhando o salário de diretor, que é um baita salário, viver uma vida como vice-presidente, porque senão ele não vai ser convidado a virar vice-presidente. Ele torra o salário dele inteiro com uma vida na babesca, antes de ser vice-presidente, para parecer igual vice-presidente. Aí ele vira vice-presidente. Aí ele começa a viver uma vida como se ele fosse presidente. E aí o presidente começa a se comparar com o presidente mais bem pago do Brasil. E aí o presidente mais bem pago do Brasil começa a se comparar com o presidente mais bem pago dos Estados Unidos. Aí não dá. Esse é o lado pernicioso dessa ganância que atravessa a sociedade brasileira. E o que é importante a gente dizer? Isso não é presente só nos ricos. Isso é a forma como a gente constrói as diferenças de classe aqui. Os pobres estão organizados do mesmo modo. As camadas médias estão organizadas dos mesmos modos. E os ricos também. Isso é péssimo para o Brasil. Isso é péssimo para o Brasil. Porque enquanto a gente achar que o valor do eu está pautado por aquilo que eu tenho, que os outros não têm, a gente vai inventar uma sociedade maluca. O que isso aqui é? Que a gente já inventou. É essa sociedade que a gente vive. Uma sociedade de malucos. Por isso é que eu penso que a experiência espiritual, religiosa, à luz do Evangelho, vai tratar a riqueza com essa sensibilidade que você acabou de tratar, que é fazer com que na conversão ou na iluminação espiritual, na metanoia, no novo nascimento, seja lá o quê, quando a pessoa acorda, desperta para a Matrix, ela sai de si, de pensar apenas em si e inclui o outro. Isso. A outridade que você falou, o respeito à dignidade, né? Se eu tenho, é digno que você também tenha e vice-versa. E também eu saio de me referenciar pelo que eu tenho e começo a me referenciar pelo que eu sou. É trocar o ter pelo ser. Essa experiência seria uma experiência de conversão, em que eu perco o fascínio de mamon, do dinheiro. Né? Então vamos fazer uma guinada, vamos para o mundo da iluminação espiritual, vamos para o mundo da consciência espiritual, da fé, da espiritualidade. Onde ela passa na sua vida? Você tem fé? Você acredita em alguma coisa, alguém? O que mobiliza a sua espiritualidade? Eu tive uma trajetória típica de um garoto do Rio de Janeiro. Eu estudei em colégio de freiras quando era pequeno. E aí, a minha relação com a religião, ela foi se deteriorando. E se deteriorando por quê? Porque a religião se impôs para mim como moralidade. Então, o conjunto de restrições eram tão grandes que eu comecei a achar que aquele assunto não era para mim, sobretudo para alguém que queria muita liberdade. E do mesmo modo, o outro conjunto de religiões que se apresentavam eram mais restritivas ainda, né? Eu me lembro, eu passei muito tempo com a minha avó e com a irmã da minha avó, que era uma tia muito católica, imensamente católica. E ela, daquelas que morreu sem usar calça. Ela usava anágua e saia. E eu amava ir para a igreja com ela porque eu era fascinado pela ritualística. Então, eu adorava a terça-feira de Santo Antônio, que dava pão, né? Uma criança gorda já desesperada por comida. Eu adorava a ideia de repetição de um terço e todo mundo. Eu adorava os cantos. Mas a parte da moralidade me pegava imensamente. E do mesmo modo, quando a gente se referia às outras religiões que estavam no entorno, eram religiões evangélicas ainda mais restritivas do que a católica. Então, eu tinha um tio evangélico, tenho um tio evangélico, que vivia uma vida que eu dizia, meu Deus, se essa aqui já é cheio de não pode, essa aí tem infinitamente mais não podes do que isso. E o que aconteceu com a minha fé? Ela foi morrendo. Por quê? Porque eu achei durante muito tempo que para a gente ter fé em alguma coisa, a gente precisava acreditar em alguma coisa.
E eu demorei muito a descobrir que fé não tem nada a ver com crença. Uhum. Fé, sobretudo, do meu ponto de vista, tem a ver com uma crença que se impõe a partir de uma descrença. Eu comecei a entender que a fé aparece quando você reconhece o impacto positivo de algo que se impõe para você como tão claro e você não tem outra razão a não ser acreditar. Porque não é você que tem, é a coisa que tem em você. É a coisa que tem em você. E eu demorei a chegar nisso, né? Agora, eu demorei também a acreditar porque eu demorei a entender que a religião era tecnologia de saber. Eu demorei a entender que um salmo é uma tecnologia de saber. Eu demorei a entender que o versículo X, Y, Z são tecnologias de saber. Eu demorei a entender que a religião ela compunha, de certo modo, uma certa narrativa mítica que, de algum modo, pode ser usada como não só construtor de sentido, mas também um ferramental para aguentar esse inferno que é viver no mundo. Eu demorei a fazer isso. E aí, do outro modo também, eu demorei a entender que religião te dava um lugar no mundo e um senso de comunidade importante. Tá? Então, durante esse tempo, isso é recente, eu... sei se eu dizer, essa coisa bem brasileira, né? Se eu dissesse que eu sou ateu, que eu era mentira. Porque eu sempre frequentei igreja, gosto muito, sempre fui a tarólogos, astrólogos, numerólogos, búzios, essas coisas todas. Tem uma força que mantém o prédio em pé, né? E sempre acreditei que o que mais me interessava nisso era uma outra visão sobre a vida, para além daquela que eu tinha. Então isso me interessava muito. Mas, de uns tempos para cá, eu fui entendendo também que a religião ela tinha a possibilidade de me entregar vínculo de pertencimento. Para além da religião. Isso eu aprendi com os judeus, meus amigos. Toda vez que algum amigo meu me dizia assim, eu sou judeu não religioso, eu dizia, como assim? E aí uma vez lendo Amos Oz, esse grande escritor israelense, ele num livro que eu amo, que se chama As Palavras e os Judeus, ele disse que um judeu, quando se diz não religioso, é quase como se ele abrisse a porta de uma casa com muros altos e ele saísse. Mas o lugar que ele pode ir é ficar dando volta nessa casa. E eu entendi que a religião podia ser para mim isso também. Só que eu entendi também que as palavras tinham um papel muito importante na construção subjetiva. E que isso também era fé, de algum modo, que não tinha nada a ver com essa fé que eu achava do meu tio evangélico, que acreditava independente de qualquer coisa, do jeito que eu pensava, né? Ele certamente pensa de outro modo. Ou dessa minha tia, que a gente chamava de Carola, que achava que a igreja tinha um papel... Beata, e por aí vai. Eu comecei a entender que a fé, ela podia me estabelecer um lugar no mundo. E muito mais como lugar identitário, de pertencimento, do que de vínculo cego a alguma coisa. Então, hoje é sexta-feira, estou de branco. Sim. E estou de branco por quê? Porque sou do candomblé? Não. Mas eu acho que toda vez que eu, às sextas-feiras, boto branco, eu reafirmo um pacto com a comunidade negra que me conforta enquanto parte. Porque o racismo no Brasil é terrível, ele facilmente te embranquece, se você se deixa levar. Então, tá de branco numa sexta-feira, é dia de Oxalá. Pode ter algum impacto no plano espiritual, mas no plano prático, é igual, para mim, os meus amigos judeus fazerem Shabat. Me dá um lugar no mundo. E acho que também tem uma coisa na religião que me fez seguir, que é a certeza, é a beleza. Eu acho muito bonito e eu sou fascinado por beleza. Eu me lembro que eu uma vez fui no Gantuá e me convidaram para uma festa das Iabás, que são as orixás femininas. E Mãe Carmen era viva ainda, ela entra, eu achei aquilo muito bonito, que como é que pessoas ficam 5 horas reunidas cantando coisas que ninguém entende e plenamente conectadas com aquilo.
E num determinado momento, eu sem saber nada, eu entro eu vejo que todo mundo se levanta. E entram as orixás. E eu, para além da crença, se as pessoas estavam incorporadas, se elas não estavam, se era real, se aquilo é psíquico, se aquilo é biológico, se aquilo sei lá o que que é, eu achei de uma beleza fulminante. E eu fui para a antropologia porque eu achei de uma beleza fulminante. Eu sou apaixonado por comunicação porque eu acho de uma beleza fulminante. E a beleza me levou para a religião. Então, as religiões de matriz afro, elas não têm um processo de conversão tão claro igual as outras, né? Eu brinco que no candomblé, não é você que escolhe, né? Você que é escolhido. Então, eu não fui escolhido, se dissesse que eu sou candomblecista, não diria que não. Mas eu sou apaixonado pelo impacto que o seu universo de sentido, pertencimento e encantamento. Encantamento da vida. Eu comecei... Ontem eu fui participar de uma mesa com Cidinha da Silva, que é uma intelectual negra que eu adoro, e ela está lançando um livro. E Cidinha conta... O nome do livro, eu já não vou lembrar o certo, mas alguma coisa com as borboletas. E aí eu me lembrei de que borboleta é um símbolo importante para Oiá, né, que é uma orixá, uma divindade importante no candomblé. E Oiá tem uma história maravilhosa, que Oiá era casada com Xangô, e Xangô era um homem apaixonado pelos prazeres da vida, os prazeres da rua, a gente pode dizer assim. E num determinado momento, Oiá se vê oprimida naquela relação, ao ponto dela se transformar num búfalo. E ela vira um búfalo. E ela vira um búfalo e enfrenta todos, em nome da sua fortaleza, para enfrentar os dilemas da vida que se apresentava para ela. E num determinado momento, ela começa a ver que ser búfalo tinha um preço a pagar que era muito alto. E ela vai a Exu e pede que ele transforme ela em outra coisa, numa borboleta. Porque a borboleta tinha liberdade, olhava de cima, tinha a vida, né, de outro parâmetro, era livre e podia ir aonde quisesse, apesar de uma aparente fragilidade. E ela vira uma borboleta. E aí eu conversando com o Cidinha, eu falei, Cidinha, a escrita te fez de búfalo borboleta? Porque o racismo transforma às vezes a gente em búfalo. Cidinha disse, a minha escrita é exúnica, e talvez eu ganhei uma leveza que outros campos da vida não tivessem. Se eu não soubesse disso, eu não tinha entendido a vida a partir dessa lente. Isso é reencantar o mundo. Isso é estar daqui de outro modo. Isso é se reconectar com a vida a partir de outros prismas. E achar que, para além da explicação matemática, tem outras razões para a gente estar aqui que não estão escritas no livro, né? Então, a minha espiritualidade passa por aí. Passa por essa capacidade de, em determinados momentos, eu acionar outras lentes. Acho que a minha espiritualidade passa por refazer hierarquias. Eu acho bonito demais, por exemplo, uma vez, Pierre Verger, que era um francês, que era babalaô, ele disse que, falando de um grande pai de santo da Bahia, que era uma autoestima muito grande, ele falou, esse pai de santo, eu conheci ele quando ele era vendedor ambulante, mas ele tinha uma autoestima, um orgulho de si, um senso de quem era tão grande, que ele sabia que ele era filho do rei. Essa sensação e essa transformação, do mesmo modo, né, que acontece nas religiões evangélicas, do fulano ganha uma outra dimensão de quem é, precisa ter uma vida muito encantada, né? E isso me fascina você imaginar que alguém que é CEO de empresa, quando entra dentro de um terreiro, vira um nada, né? É aquele que menos sabe. Me fascina a ideia de esse jogo de lentes que se apresenta para a vida, que vão te apresentando outros saberes diante do que é.
Então, hoje eu não sei o que é que eu sou, mas eu diria que ateu eu não Ateu sou. não é. Ateu Ateu eu não não é. sou. Enquanto você falava, eu lembrei do Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo. É, A religião traz esse encantamento e é, essa significação subversiva, é, inclusive. é. Né? Agora, E o seu olhar de antropólogo, usando o Roberto da Mata, né? O que faz o Brasil Brasil, o que faz a religião brasileira ser singular? Você consegue enxergar alguma coisa? O brasileiro tem uma fé eu diria que peculiar, eu, própria do Brasil? eu acredito, e aí vou falar, não sou um grande especialista em religião, mas eu acho que o que a gente tem de maravilhoso e é isso que a gente não pode perder, e vez ou outra a gente se perde, né? Primeiro ponto é que é a capacidade que a gente tem de reinventar tudo. Então, acho que a capacidade que a gente tem de atualizar qualquer sistema de crenças que por aqui chegue é algo que me fascina, né? Então, o Brasil foi um país católico, ou talvez ainda seja, né, por conta da maioria. Mas é católico, muito diferente de Roma, Sincrético. do mesmo modo que a gente, né, também é evangélico, ou será evangélico, ao nosso modo, muito diferente do que é. Eu adorei, porque acabou de sair, eu vi hoje, sei lá, esses dias, um censo do candomblé pelo Brasil. E aí a manchete era que o Rio Grande do Sul Isso. era o estado com o maior número Onde de mais adeptos cresce. ao candomblé e à Umbanda. E a Bahia tinha 1%. Eu amei, porque eu vou muito à Bahia e todo mundo que eu conheço na Bahia é macumbeiro. É macumbeiro ou protestante, né? Mas assim, 1% eu posso Não é. garantir para vocês que não é. Não dá, né? Né? Não bate. Mas aí você entende, né? Porque o fulano que se diz católico, ele organiza, né, outros saberes ou a relação dele com outras crenças, que aquilo não impacta a identidade dele, né? Ele continua sendo. Mãe menininha era católica, né? Ela dizia católica. É, isso é lindo, né? Isso é lindo. Não acho isso nenhum problema, eu acho isso lindo. O que acontece é que essa capacidade da gente ter dentro de si vários sistemas de crença, quando você radicaliza, você perde. Perde possibilidade de diálogo, perde possibilidade de acionar sistemas de crença na medida que eles vão fazendo sentido para você. É, eu. E quando você monopoliza, você se torna violento, né? É, Você se torna excludente, você tem um monopólio desse divino, desse sagrado, desse saber, aí você acaba separando. Agora, uma das grandes contribuições da religião que você disse é o senso de pertencimento, é o senso de comunidade, é o senso de linhagem. Tipo, a religião em si, ela não combina com o individualismo, ela vai para uma dimensão coletiva. Né? Você acha que a religiosidade do brasileiro tem sido suficiente para construir um outro tipo de sociedade? Ou ela ainda está presa na crença ou na experiência individual? Ela transborda? Que Brasil a gente consegue construir a partir da experiência religiosa? eu acho que se uma religião não inventa outro senso de sociedade, ela não é religião, porque toda religião, como disse, se baseia no conjunto de rituais. E o que os rituais têm de poderoso é a capacidade inventiva e criativa que eles têm. Então, a todo momento que um pastor sobe no púlpito, que um padre vai ao altar, que uma festa de orixá acontece num terreiro, ou que alguém dá um jorei no Jorei Center, a gente está inventando sociedade, né? Agora, o que me choca, ao mesmo tempo me preocupa, é quando é que o arranjo religioso impede diálogo, né? E eu acho que a gente tem enfrentado isso no Brasil. A gente está num momento assim, É, né, de é, um fundamentalismo. é. Mas vai passar. Deus te ouça. Vai passar. Tem esperança? Eu sou muito esperançoso Tem pro Brasil. esperança para o Brasil? Eu sou. Você acredita na democracia? Ué, Eu tenho que perguntar. eu tenho muita esperança no Brasil, mas eu sou imensamente. Sim, eu não posso não acreditar no Brasil se eu não tivesse um bisavô que, se não fosse a lei do ventre livre, ele tinha sido escravo.
Uhum. A minha avó tem 97 anos, ela é viva. O pai dela só não foi escravo porque tinha uma lei do ventre livre, porque ele nasceu antes de 1888. E quando eu olho, não para a minha trajetória pessoal, mas para a sociedade brasileira, e fruto de muita luta do movimento negro organizado no Brasil, e vejo a vida que minha avó teve, a vida que minha mãe teve, e a vida, né, que eu estou tendo a possibilidade de ter, e aí não estou falando individualmente de forma alguma, é só para a gente olhar o impacto das políticas públicas na renovação e na recriação de uma outra sociedade brasileira. Eu tenho que ter fé nesse país. Eu tenho que ter fé nesse país porque em 1960 as taxas de analfabetismo aqui beiravam o indigesto. Eu tenho que ter fé nesse país porque a gente, até 20 anos atrás, se alguém ficava doente, tinha que bater na porta de uma instituição filantrópica para poder ver. A gente inventou um sistema de saúde. Eu tenho muita fé nesse país. Eu tenho muita fé porque, apesar dos pesares, a gente avança. Agora, o avanço está em disputa. E é dos games. Com que modelo, né? É da democracia. É da democracia. Eu acredito fortemente na democracia porque eu sou um apaixonado pela liberdade. Eu sou um apaixonado pela liberdade. E você acha que nós estamos num bom momento de democracia? A democracia está em risco? A gente tem que se preocupar com a democracia? Nós estamos em ano de eleição. O que você acha que está acontecendo? Como que o Brasil está se movimentando? Eu não tenho nenhuma... Primeiro, eu não tenho nenhum problema com a polarização, tá? Eu acho que a polarização faz parte de algo que os antropólogos vão chamar do tempo da política. É assim desde sempre e é bom que seja. O tempo da política é esse momento onde o ciclo se instaura, a sociedade se divide, e ela se divide em cores, se divide em ideologias, se divide em pontos de vista sobre o projeto de sociedade. E depois que um lado ganha o debate, a posição, as eleições, de novo essa sociedade precisa se reintegrar em torno de um projeto que se apresenta até o próximo pleito eleitoral, que vai definir um outro projeto para a sociedade pensar. Então, polarização faz parte, assim, já foi PT, PSDB, não me preocupa, não é um dilema para mim, eu acho que faz parte do jogo democrático. Qual é o problema? O problema é quando a sociedade, depois das eleições, ela não se reunifica em torno de um projeto, ou ela não se organiza para apresentar um outro projeto. E eu acho que o Brasil, dos anos 2000 para cá, ele caiu num lugar que é um lugar complexo, mas que a gente vai resolver de algum modo, que as grandes narrativas que orientavam a sociedade brasileira se esfacelaram. E a gente ficou perdido sobre o que era o Brasil. Então, a democracia racial se rompeu, né? Finalmente chegamos ao acordo que não, meritocracia se rompeu. Você achar que o fulano não chega em nenhum lugar porque ele é preguiçoso, que dorme demais, fica em rede, sei lá o que, se rompeu. Tudo aquilo que era narrativa que organizou a sociedade brasileira se rompeu na virada do 20 para o 21. E quando se rompe, a ideia de algo que une essa comunidade imaginada se rompe também. E o debate que se deu na sociedade brasileira é o que a gente é. Isso está em disputa. E o que nos une novamente. O que nos une. E qual é o dilema? O dilema, pastor, é que eu acho que em 2018 as pessoas elas estavam seguindo seus projetos sem pensar sobre o próprio projeto. E o que eu acho, olhando para 2026, é que mesmo aqueles que estão em campos distintos do nosso, eles têm suas razões para acreditar. E é ótimo quando você tem consciência do porquê você tem tal posição. Porque toda vez que eu tenho consciência do meu projeto político e dos elementos que orientam a minha visão, a gente tem chance de diálogo. E eu acho que a sociedade brasileira, em algum momento, vai construir um novo projeto. Porque senão ela vai se esfacelar. E o Brasil é grande demais para se esfacelar. E não é grande de tamanho, não. É grande de projeto de nação, assim, do que a gente é capaz de fazer. A gente é grande demais. A gente inventou um negócio aqui que não é normal. Não é normal, não. Aqui a realidade, ela se impõe de outro modo. Eu tenho pena de quem é gringo. Eu viajo muito, a gente estava falando sobre viagem antes de começar. Eu tenho pena demais. Eu tenho pena do meu amigo alemão, eu fico com pena danada dele. Eu chego em Frankfurt, eu falo, que tristeza deve ser morar nesse lugar. Um silêncio que gera um drama individual, a pessoa está tomada por um vazio imenso.
Eu chego em Nova York, eu fico com pena daquela gente que senta para comer e acha que tempo é dinheiro e que o garçom está trazendo a conta para você, te expulsando da mesa. Eu tenho pena de quem não bota uma Alcione no fone, no som da sala e não se emociona e pede para alguém fazer uma loucura por você. A gente inventou um negócio grande demais. E toda vez, o senhor sabe bem disso, que a gente inventa um negócio que é grande demais, não dá para voltar atrás. Então a gente vai ter que inventar alguma coisa para isso. Compondo. Mas para isso precisa de diálogo. Então, e acho que o Brasil está mais aberto a diálogo. Está mais aberto. E as coisas estão mais explícitas, né? Mais expostas, está tudo aí em cima da mesa. Então, eu quero ter fé na sua fé, de que o Brasil é isso tudo mesmo. Eu compartilho, celebro essa democracia, esse Brasil que a gente vai construir juntos em 2026, que venha esse Brasil aí do encantamento, do sentido, do pertencimento, um Brasil de todos. Eu acredito demais nisso aqui. E vamos juntos. Você é uma pessoa encantadora e admirável. Muito obrigado por essa conversa. Muito obrigado por você repartir toda a sua tecnologia do saber. Qual foi o livro da Mata que você leu, o primeiro? A Casa e a Rua. Mas e depois você falou alguma coisa? Carnavais, Malandros e Heróis. Carnavais, Malandros e Heróis. Que lindo. venha um Brasil de carnavais, malandros e heróis para a gente construir uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais Brasil. O nosso sonho comum. E eu acho que a gente olha pouco para o passado, assim, no Brasil. A gente avançou muito, muito. Você olha o impacto, pastor, eu vim de uma família de classe média, como eu disse, eu fui até o doutorado o único preto em boa parte desses lugares. Sim. Eu fui o único preto no curso de inglês, o único preto no prédio chique, o único preto... E graças a Deus não é E mais a política de cotas renovou a universidade. Eu vi o pânico da elite brasileira quando os pretos e os pobres entraram na universidade. E hoje, a política de cotas mostra a importância que teve na renovação, não só de dar acesso para fulano conseguir um emprego melhor, ter uma vida decente, dentro de um modelo que ainda acredita que só quem tem diploma merece algum lugar, mas de transformação, de circulação da sociedade brasileira. A gente não faz ideia ainda do que isso é. A gente não faz ideia do movimento, do crescimento do movimento feminista nessa última onda e do impacto que isso teve na reorganização das relações. A gente não faz ideia ainda do crescimento dos evangélicos no país, né? Redefinindo a ideia de crença e como é que você está organizando a subjetividade. Já existe um outro Brasil, né? Muito recente, que a gente ainda não faz ideia de qual é. Mas ele é bem melhor do que era, né? Mas a vida ganha sentido com a gente vivendo. Então, imaginar que vai ter um projeto pronto, que em algum momento a gente vai começar a viver, é saída errada. A gente tem que dizer, o Brasil está vivo. E vamos construindo aí esse futuro todo mundo junto. Disputando. E disputa a graça da democracia. O senhor me perguntou se eu acreditava na democracia. Eu não nasci herdeiro. Para quem não é herdeiro, para quem não é real, só a democracia é a nossa saída. Porque é lindo. Eu sou mega a favor do voto obrigatório, né? Porque eu me emociono com a ideia de imaginar que naquela manhã que eu amanheço, lá na manhã que eu acordo, o CEO do principal empresa brasileira vai digitar lá na eleição a mesma coisa que a empregada dele. Eu fico sem ar. Quando eu penso nisso, eu falo assim, tem alguém, igual eu voltei agora da Amazônia, que pega um barco de 3 horas e quando ele digita um número lá para presidente, vale a mesma coisa do que alguém que ganha milhões por dia. Eu sou apaixonado por essa ideia. Então isso é bonito demais. Então, eu vou fechar com uma pergunta. O brasileiro sabe votar? Claro que sabe. Justifique. Ele sabe votar porque a gente vota a partir da nossa visão de mundo. Eu não tenho nenhum dilema. Eu tenho amigos que são ricos e são de extrema direita. Eu digo, vocês estão certos. Se eu tivesse a vida que vocês têm, eu ia achar mesmo que é cada um por si, Deus por todos, né? Eu ia achar mesmo que vocês são merecedores desse lugar. Eles votam certo, ao modo deles, né? Cada um vota com a sua consciência, com o seu repertório, com o seu lugar onde o seu pé pisa. O que a gente, então, voto nesse aspecto individual, ele é correto. Agora, o que falta para a sociedade brasileira? É que o meu amigo de extrema-direita rico entenda que ele não está sozinho aqui. A gente precisa, de algum modo, discutir um projeto de nação. E esse projeto de nação envolve
algo que é compartilhar com o outro, que é igual a você. Que nação é essa? E aí, para mim, está o principal empecilho da sociedade brasileira ou de qualquer projeto de voto. É que a gente acha que esse outro que tem menos que a gente é outro tipo de gente, não é gente como a gente. Menos gente e menos do que a gente. Aí é ruim, né? Agora, eu acho que o brasileiro sabe votar sim, né? Ele sabe mesmo. Ele sabe porque... sabe por que eu acho que o brasileiro sabe votar? Porque isso, sobretudo, tira a esquerda progressista do seu lugar de conforto. Porque quando o moço que está na periferia não vota no candidato da esquerda progressista, quem não foi capaz de mostrar para esse cara que tinha um projeto viável para ele de mundo, fomos nós. Então, acho que a gente validar o voto do outro é o principal caminho para a gente se movimentar, para construir uma nação. Votando. Eu sou entusiasta do Continuar voto. Votando. Entusiasta do voto. Fico triste quando alguém acha que não vale a pena ir lá. Um voto só não faz diferença. Eu fico emocionado mesmo com a ideia de que país é esse que a gente conseguiu que cada voto vale. Isso é muito educativo, que a nossa contribuição, o nosso peso é igual. É igual. Tem o mesmo impacto e a mesma influência. Independente então, viva o voto, viva a urna. Independente da posição política, de quem vota, eu acho que cada um pode votar em quem quiser, acho mesmo, tá? Acho que é isso mesmo, se a pessoa pode votar em quem ela quiser, não tem nenhum problema com isso. E, inclusive, vivo boa parte das vezes rodeado de pessoas que votam diferente de quem eu voto. Mas eu acho muito bonito você achar que você tem o direito de votar em quem você quiser, né? Isso é transformador, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Sou apaixonado pela liberdade, não é isso? Eu sou. Muito bom, foi um prazer conversar com você. Na verdade, começar essa conversa que não tem fim com você,